Bom, então já vou começar dizendo que está já a nível assim insuportável o tanto que a imprensa está falando nisso, né? Se ele foi, que ele foi legal, se foi legal, se usou passaporte diplomático, se não usou, se usou visto disso, visto daquilo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, o passaporte diplomático, ele tem uma validade que é independente do seu tempo de mandato. Ainda mais de ministro, que pode ser durante os 4 anos, como pode ser menos. Então, ele tem uma data de validade. O passaporte diplomático, que é o passaporte vermelho, a única diferença que ele faz ao chegar nos Estados Unidos é que existe uma fila para turista, existe uma fila para os americanos, estou chegando, existe uma fila para a tripulação e existe uma fila para os passaportes, para os diplomatas, quem tem os passaportes diplomáticos. Bom, chegando na imigração, essa é a diferença inicial. Bom, quando ele chega ao agente de imigração, o que o agente de imigração vai ver é se ele tem ou um visto normal de turista ou um visto de missão diplomática. Aí eu vou falar a diferença para vocês. Então, o visto de missão diplomática, quando ele entra na imigração, o agente de imigração vai olhar, vai passar no scanner o visto, para conferir se é um visto verdadeiro, não é falso, e ali vai estar informações sigilosas. E o agente de imigração simplesmente fala o seguinte: seja bem-vindo, não me importa o que você vai fazer e quanto tempo vai ficar aqui. Então, seja bem-vindo e entra. Você não faz nem impressão digital, nem fotográfica, você não tem carimbo no passaporte para dizer se você vai ficar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não tem nada disso, tá? E aí você entra. Mas, para você ter esse visto de missão diplomática, ele tem, para você entrar nos Estados Unidos, uma validade pequena. Então, assim, eu tenho um evento, como eu fui, em Washington, num trabalho em missão. A data é qual? Eu vou em abril. Aí a embaixada americana emite um visto diplomático, e esse visto diplomático tem um período curto, de no máximo 3 meses. Então, você só pode entrar nos Estados Unidos nesse período, tá? Bom, junto com o passaporte diplomático, existe o visto de missão diplomática ou o visto de turismo. Exemplo, eu tenho um passaporte diplomático para ser senador. Tive um visto de missão diplomática quando eu fui ano passado em Washington, e tenho junto do mesmo passaporte um visto de turismo, como vocês, como todo mundo que vai aos Estados Unidos tem. Se eu não estou em missão diplomática, eu estou simplesmente fazendo uma viagem a passeio, por exemplo, aos Estados Unidos, eu vou com o passaporte diplomático, o passaporte vermelho. Ao entrar na imigração, o agente vai perguntar se eu estou em missão ou não. Como eu não tenho visto emitido pela embaixada, um visto recente, de missão diplomática, eu vou dizer, não, eu estou ou a turismo, ou estou a negócio, porque o visto B1 e B2 é turismo e negócios, tá? E aí ele vai ver que seu visto está válido, porque tem visto de turismo e negócio, vale por 10 anos. Então o ex-ministro, ele pode já ter tido um visto de turismo e de negócios já emitido alguns anos atrás, tá? Bom, entrando, ele vai ter um prazo de 3 meses ou 6 meses, de acordo com a imigração, né? Durante esse período, que é o período que ele pode ficar lá legalmente, se ele for contratado pelo Banco Mundial, o Banco Mundial vai requerer à imigração americana que ele tenha um visto de trabalho. Quando eu trabalhei lá, o meu visto foi o O1. Então, quem solicita isso é uma instituição ou americana ou internacional que está em solo americano. Então, ele faz uma solicitação à imigração americana para que, então,
o Abraham Weintraub, ele possa ficar legalmente nos Estados Unidos. Então, gente, eu não estou entendendo esse drama todo que a imprensa está fazendo sobre isso. Agora, se ele está respondendo à justiça, se o STF está abrindo uma ação e tal, sabe o que vai acontecer? Isso vai continuar. Chegando ao ponto que ele é acusado, né? Se ele for decretado como um fugitivo, vai para a Interpol, e a Interpol vai prender ele lá e vai trazer ele preso para o Brasil. Então, não estou entendendo por que a imprensa está todo mundo nesse alvoroço. Ah, porque ele foi, não foi, porque fez isso. Se ele foi até como ex-ministro, 1 dia, 2 dias, o passaporte dele vermelho, diplomático, pode valer para mais 1 ano. Mas o visto, eles ou entrou com visto de missão diplomática, que eu acho difícil, o americano não tem jeitinho. A imigração americana não tem jeitinho, é preto no branco, ou é ou não é. Ou está em missão diplomática, porque um órgão internacional, ou um órgão americano nos Estados Unidos confirmou essa ida do parlamentar como em missão oficial. Não é assim, eu vou em missão oficial, emite aí um visto para mim aí, porque eu estou indo em missão oficial. A embaixada americana vai dizer assim, me prova que você está em missão oficial. Aí, como não foi no meu caso, o Pentágono mandou um documento para a embaixada americana no Brasil, em Brasília, confirmando a minha ida em Washington. Então, gente, não há nenhuma ilegalidade. E outra, se o visto diplomático dele estivesse vencido, o passaporte diplomático dele estivesse vencido, nem embarcar ele embarcaria. A própria empresa aérea já iria bloquear o embarque dele. Então começa por aí. Bom, todo mundo que tem um passaporte diplomático tem um passaporte regular. Não elimina o outro. Ele pode ter ido com o passaporte regular dele, com visto de turismo e negócios, com validade de 10 anos, entrou nos Estados Unidos, com prazo de ficar de 3 a 6 meses, depende do agente da imigração, e aí que ele for oficializado como um funcionário do Banco Mundial, o Banco Mundial vai fazer então solicitação de um visto de trabalho para imigração americana, que dificilmente irá negar, porque existem os protocolos a se seguir e o Banco Mundial sabe seguir esse protocolo, porque se é um Banco Mundial, porque ele tem funcionários de vários países e já está acostumado com os trâmites burocráticos. Então, gente, bom, não há razão para esse drama que a imprensa está fazendo em cima disso. E fique tranquilo, se ele cometer algum crime, o processo vai continuar aqui no Brasil, ele vai ser julgado, condenado, e aí vai ser botado o nome dele na Interpol, ele vai ser preso lá e vem para cá, acabou. Então, se não tem que todo mundo ficar falando que ele foi, não foi com visto. Então, olha só, existe no próprio refazendo aí, fortalecendo o que eu falei, no próprio passaporte diplomático, que é um vermelho, você tem normalmente 2 vistos. Um visto de missão diplomática, que é um visto curto, num prazo só para você tem uma missão para fazer lá em abril, então é só emitido para o mês de abril. Você entra, voltou, esse visto não tem mais validade para você retornar lá, tá? E no mesmo passaporte diplomático tem um visto de turismo e negócios, o B1 e B2. Então, ele muito provavelmente, ele não entrou com visto de missão diplomática, ele entrou com passaporte diplomático, mas com visto de turismo e negócios. Chegou na imigração, ok, você está aqui a turismo e negócios, estou vindo aqui a negócio. Então tá bom, permanece 3 meses ou 6 meses, pronto, ele entrou, está como turista ou negócios, só não pode ganhar dinheiro por enquanto, não pode, se ele ganhar dinheiro lá é ilegal. O Banco Mundial vai fazer o processo de requerimento de visto de trabalho, vai ser emitido e ele vai estar trabalhando lá legalmente. Pronto, é isso, tá? Sem drama,
sem necessidade de fazer palanque político disso, sensacionalismo, gritaria, gente, é uma coisa assim, inacreditável isso. O Brasil com outros problemas, fica falando de ex-ministro da educação, o cara já foi embora, página virada, pô. Vamos ver quem vai ser o próximo ministro da educação, vamos avaliar, vamos ver. Pô, gente, pelo amor de Deus, e fica na onda dessa imprensa aí que fica nessa perseguição. E já deixo claro para vocês, sou contra papozinho de impeachment e de intervenção militar. Para mim, esses dois, para mim não. Efetivamente, como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, essas duas falas ferram com o Brasil. Qualquer investidor internacional que queira montar uma empresa para gerar emprego e renda, vai ver, esse país está falando em impeachment. Se eu mandar dinheiro para lá para abrir uma empresa, os acordos que eu vou ter vão quebrar todos. Esses acordos não é coisa de ilegal, não. É assim, a abertura de mais portos, de reestruturação das rodovias, das ferrovias, para poder escoar a produção dessa empresa. Aí mudou o presidente e ele falou, opa, mudaram as regras, perdi o investimento. Intervenção militar, vou abrir exemplo, uma empresa de comunicação. Aí vem os militares, tomam a empresa. E aí o cara perde dinheiro. Então, se a gente continuar com essa fala, essas duas, intervenção militar, que é inconstitucional, e se falar de impeachment, nós estamos ferrando com o Brasil. Nós vamos sair de uma crise de saúde e vamos entrar numa crise pior econômica com essa fala. Então vamos ter ponderação, tranquilidade, vamos ter que ajudar o Brasil, vamos fiscalizar, mas a gente precisa ajudar o governo. Ah, mas o filho do presidente, é filho do presidente. Vai tramitar e julgar se ele for condenado, se não for, se tiver prova, é o filho, não é o presidente. Deixa o presidente governar, bicho. Ele foi eleito democraticamente. Não fiz campanha para ele, não fui eleito surfando a onda dele, vocês podem ver no meu histórico aí, mas é inconcebível ele ter sido eleito democraticamente e parte da população querendo derrubar o governo numa crise dessa que a gente está passando de saúde. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês, que a justiça segue fazendo o papel dela, que a polícia judiciária segue fazendo o papel dela, e que o presidente possa seguir fazendo o papel dele. E esquece esse ex-ministro da educação, ele jamais entraria nos Estados Unidos de forma ilegal. E repito, ele tem dois, todo mundo tem dois, quem tem passaporte diplomático tem um passaporte regular. Ele pode ter entrado com um e com o outro, e no passaporte diplomático ele pode ainda ter entrado com visto de turismo e negócio, como grande parte dos brasileiros tem. Nada ilegal, nada imoral. Então chega, tá esclarecido para vocês, e fica essa imprensa sensacionalista tocando nesse... Poxa, terminei o trabalho, fui ligar a TV para ver as notícias, tá falando do ex-ministro. O cara já saiu do governo, gente. Deixa o cara seguir a vida dele, pô. E deixa a justiça fazer o papel dela. Se ele for condenado, julgado e condenado, pode ter certeza que ele vai ser extraditado e vai voltar para o país para poder pagar o preço dele, tá? Então não se preocupe com isso. Vamos ajudar o Brasil, que o Brasil está numa situação muito delicada. A gente precisa estar unido para ajudar o Brasil. Ajudando o Brasil, vocês estão se ajudando a família de vocês, ajudando os amigos de vocês e ajudando esse país a seguir em frente. Para de querer ficar derrubando o Brasil o tempo inteiro. Tá bom? É isso aí, galera. Boa noite para vocês. Eu estou lendo aqui as mensagens, acho que o pessoal entendeu. Chega de mimimi, chega de polaridade, amor e ódio, tudo é muito amor e ódio,